Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Alegria participar deste encontro de irmãos e amigos na missão, encontros de pares, aqueles que estão no mesmo barco, que estão na mesma luta, semeando o Evangelho do Senhor Jesus. E a minha oração é que Deus faça desses dias, e Ele já tem feito isso, um tempo de profundo encorajamento para o meu e para o seu coração. Um momento em que nós possamos ouvir o Senhor Jesus e possamos ter reavivado em nossa alma este desejo profundo, pessoal, de amar Jesus, crer em Jesus, seguir Jesus, proclamar o nome do Senhor Jesus perto e longe, com tudo que nós somos, temos e fazemos para a glória do Cordeiro de Deus. Eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade e agradecer de coração aqueles que oraram pela minha saúde, pela graça de Deus, nos últimos meses, fazendo alguns daqueles exames periódicos, não foi encontrada nenhuma célula maligna em meu corpo, graças a Deus por isso. Agradeço de coração as suas orações. O tempo de tratamento foi um tempo muito difícil, mas também um tempo muito abençoado. E vocês vão entender o que eu vou falar. Há bênçãos especiais que são dadas por Deus apenas quando nós passamos pela tempestade. E essas bênçãos nos marcam a vida toda, a vida toda. Eu estou particularmente alegre neste congresso, dentre tantas outras coisas, por perceber que a liderança da AMTB havia escolhido este tema, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como tema deste Congresso Brasileiro de Missões. E eu digo isto por dois motivos. Em primeiro lugar, porque crer, abraçar e viver os valores do reino de Deus ajuda a igreja a cumprir a sua missão no mundo, com força, com paz e ao redor do Senhor Jesus. Aliás, aqui estão três elementos bíblicos, teológicos, missiológicos e pessoais do reino de Deus. Nós poderíamos resumi-los dizendo assim: olhos em Cristo, força no trabalho, paz no coração. São valores do reino. Você pode repetir comigo? Olhos em Cristo, força no trabalho, paz no coração. E aí nós caminhamos no reino, com os valores do reino, na bênção do reino, na graça do reino, espalhando a mensagem do reino para a glória daquele que é o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Este é o primeiro motivo que me alegrou muito, a escolha deste tema pela liderança da nossa querida MTB. E o segundo motivo é que as dúvidas que os discípulos do Senhor Jesus tinham a respeito do reino, da igreja e da missão, são dúvidas, muitas delas, que nós também temos hoje em nossos dias, em nossas igrejas e em nossos trabalhos missionários. São muitas dúvidas. Mas talvez uma delas que eu poderia elaborar como sendo uma pergunta existencial. E a pergunta seria mais ou menos assim: se o reino de Deus é chegado, e o Senhor Jesus nos ensinou que o reino é chegado, se o reino é chegado, por que nós trabalhamos tanto, nos esforçando tanto, às vezes com tanto sacrifício, e as coisas parecem não melhorar? A pressão e a opressão e a perseguição se intensificam em muitos e muitos lugares da terra. Em muitos lugares a semente é lançada, mas poucos vêm ao Senhor Jesus. Igrejas estabelecidas, muitas vezes se dividem. Obreiros preciosos caem enfermos, abatidos a cada dia. Equipes missionárias enfrentam crises relacionais, às vezes profundas e prolongadas. A pergunta é esta: se o reino de Deus é chegado, por que nós vivemos em meio ao caos? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, e nós leremos uma das parábolas que o Senhor Jesus ensinou
e usou para ensinar a respeito do seu reino, do reino de Deus. Mateus capítulo 13, se você puder, fique de pé comigo uma vez mais, leremos juntos a palavra de Deus, a partir do verso 1. E diz assim a palavra: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas que lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 8, podemos ler todos juntos? Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja Deus. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta em suas mãos, neste capítulo, em Mateus capítulo 13. A expressão reino de Deus e reino dos céus, essa expressão ela é repetida em toda a palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. E essas duas expressões, reino de Deus e reino dos céus, elas são usadas de maneira mais repetida, abundante, e eu diria explicada, nos evangelhos, sendo proferidas pelo próprio Senhor Jesus. Nos evangelhos, essas expressões, reino de Deus e reino dos céus, elas aparecem mais de 80 vezes. E elas estão no fundamento de boa parte do ensino do Senhor Jesus. Para nós compreendermos e seguirmos compreendendo aquilo que nós já ouvimos nesta manhã e ao longo desse congresso sobre o reino de Deus, a igreja e a missão, eu proponho inicialmente que nós possamos pensar sobre a natureza, o tempo e o propósito do reino de Deus. Quanto à natureza, nós sabemos que o reino de Deus, ele é real, ele é soberano, ele é eterno, mas eu gostaria de destacar nesta manhã que o reino de Deus é também singular. Não é um reino entre outros reinos, não é um domínio entre outros domínios, não é uma mensagem misturada com outras mensagens, é o reino verdadeiro, soberano, eterno e único do nosso Deus. E é por isso que a nossa mensagem, a mensagem do povo deste reino é esta, que há apenas um rei na terra e em todo o universo, e o seu nome é Jesus Cristo. Não há outra mensagem, não há outro nome, não há nenhuma competição com este reino do Senhor Jesus, ele é um reino singular. No Salmo 103, versículo 19, nós lemos que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina, eu amo essa expressão, domina sobre tudo, tudo. Não há nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhuma geração, nenhuma circunstância sobre a qual Jesus Cristo não seja rei. O reino de Deus domina sobre tudo. Nós já ouvimos aqui a bela expressão de Kuyper, eu havia também preparado, porque é algo que explica de maneira tão profunda esse conceito do reino de Deus, como já ouvimos profundamente nesta manhã. Kuyper dizendo que não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame dizendo, é meu, é meu. Jesus domina sobre todas as coisas. Jesus, no seu reino eterno e singular, ele domina o macro-universo, ao mesmo tempo que ele controla os detalhes da sua vida, e da sua vida, e da sua vida. Isso quer dizer que nós, independente das aflições, dos abatimentos, das tristezas, das incertezas que nós trazemos em nossa alma, talvez neste congresso,
Nós podemos ir para o nosso quarto hoje à noite, colocar nossa cabeça sobre o travesseiro e conversar com a nossa alma, como Davi fazia, dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. O reino do Senhor é o único reino verdadeiro, é o único reino eterno, e este reino tem o rei, é Jesus Cristo, e ele reina para todo sempre. O reino de Deus é singular. Quanto ao seu tempo, o reino de Deus, ele chegou, está entre nós, mas ainda não foi consumado. Em Mateus 12, 28, nós lemos Jesus dizendo: certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É chegado. Mas em Mateus 6, versículo 10, ele nos ensinou a oração dizendo: venha o teu reino, venha, seja feita a tua vontade. Portanto, meu irmão, minha irmã, enquanto nós vivemos nesse tempo do já, mas ainda não, nós somos chamados a viver na terra com os valores do reino dos céus. Nós somos chamados, e este é o paradoxo escatológico missional que fundamenta a existência da igreja. Nós somos chamados a estar aqui, neste momento, e aqui trabalhar com os valores dos céus. Nós somos chamados a viver aqui, olhando para o porvir, porque o reino de Deus é chegado, mas ainda não se consumou. Anos atrás, trabalhando ali na região da Amazônia, no Alto Rio Negro, eu me lembro que fazendo uma viagem com uma canoa motorizada, que lá chamamos de voadeira, e o guia, ali o piloto da canoa, era um indígena amigo, e nós estávamos rumando para uma certa aldeia. E eu não sabia onde essa aldeia estava exatamente. E ali nós rumamos horas e horas, saímos cedinho naquele dia pela manhã, e era mais ou menos 5 horas da tarde, e eu notei que havia uma tempestade se aproximando. Eu me virei para aquele piloto da voadeira e perguntei mais ou menos assim: falta quanto tempo para chegarmos até a aldeia? Ele disse: Ronaldo, nós praticamente já chegamos. Eu falei: que coisa boa. Peguei as minhas botas, calcei as botas, peguei a mochila e esperei ele ali encostar a voadeira para nós descermos. Passaram 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas depois, debaixo de chuva e já de noite, ele encostou ali a voadeira naquela aldeia, eu desci, ele passou por mim, sorriu um pouquinho e disse: eu não falei que já havíamos chegado? Este conceito cultural, diversificado, de proximidade, há quem diga que os mineiros também são assim quando dizem: é logo ali. O fato é que o reino de Deus chegou, ele está entre nós. Ele, porque está entre nós, se manifesta entre nós pela graça de Deus, o poder de Deus e a misericórdia de Deus, mas ele ainda não foi consumado. Por isso você aguente firme no meio da tempestade, pois nós chegaremos lá em nome do Senhor Jesus. Quanto à sua natureza, o reino é singular. Quanto ao seu tempo, ele é chegado, mas ainda não se consumou. E quanto ao seu propósito, o propósito do reino, eu gosto de pensar, e creio que este é um bom esboço teológico ao pensar sobre o reino de Deus, que o propósito do reino de Deus se divide em 3 partes: em domínio, redenção e glória. O domínio completo de Deus sobre todas as coisas, todas as gentes, em todos os lugares, para todos sempre. Domínio completo, este é o reino de Deus, um dos propósitos do reino de Deus. Não apenas domínio, mas também redenção. E junto à redenção, nós encontramos também condenação. A redenção daqueles que creem, que amam e que seguem o Senhor Jesus. Domínio é um propósito do reino de Deus. Redenção é um propósito do reino de Deus. E a glória, não é a glória da igreja, não é a glória do movimento missionário brasileiro, é a glória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a glória de Cristo. E é por isso que nós lemos em Daniel, capítulo 4, versículo 34, o seu domínio é domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração,
Portanto, nós podemos orar neste fim de manhã, dizendo: venha o teu reino. Podemos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 13. Observe comigo este ensino do Senhor Jesus sobre o seu reino. Ensina aos seus discípulos e a toda a igreja do Senhor Jesus, também entre nós nos nossos dias, usando a parábola do semeador. Jesus diz que há um semeador que saiu a semear boas sementes em seu próprio campo. Aqui os detalhes são importantíssimos. E essas sementes lançadas, elas caem em 4 diferentes tipos de solo, produzindo também resultados diferentes. Produz um resultado aqui, outro resultado bem diferente lá. Observe comigo, vamos usar bem o texto bíblico. No versículo 4, as sementes caíram à beira do caminho, ficaram expostas e as aves as comeram. No versículo 5 e 6, elas caíram em um solo rochoso, com pouca terra. Nasceram, mas foram logo queimadas pelo sol. Versículo 7, elas caíram entre espinhos, e elas cresceram, mas os espinhos as sufocaram. Versículo 8, caíram em boa terra, louvado seja Deus, deram fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. A partir do versículo 10, o Senhor Jesus começa a explicar as parábolas, e a partir do versículo 18, ele passa a explicar esta parábola do semeador. Portanto, seus olhos estarão agora no texto a partir do versículo 18, que é a explicação de Jesus. E com a explicação de Jesus, eu creio que nós podemos aqui entender que há 4 grupos distintos daqueles que ouvem o Evangelho. Isso tem implicações eclesiásticas para a sua igreja, a minha igreja, implicações missionárias para o movimento missionário e implicações também pessoais. O primeiro grupo, a partir do versículo 19, ele é formado pelos que não compreendem o Evangelho. Aqui uma questão cognitiva. Eles não compreendem o Evangelho. O Evangelho não faz sentido para eles. A pessoa que está nesse grupo é aquela pessoa que depois de você falar sobre quem é Jesus, o que ele fez por nós, ela depois de horas, ou dias, ou anos ouvindo a mensagem do Evangelho, ela diz: o Evangelho não faz sentido para mim. Faz sentido para você, eu vejo que é importante para a sua família, não faz sentido para mim. Versículo, observem 19, Jesus explica que a semente que caiu à beira do caminho e foi levada pelas aves, lá do versículo 4, se lembram? Estes são aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Aqui, essa expressão cognitiva, não a compreendem, não faz sentido para eles. Assim vem o maligno e arrebata, tira, extirpa o que lhes foi semeado no coração. Na explicação de Jesus, há uma ação espiritual do maligno que vem atacar diretamente a comunicação do Evangelho. Nós veremos um pouco mais à frente que ataca quem ouve e ataca quem fala. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, comunicação do Evangelho não é uma questão apenas linguística e cultural e contextual, mas é algo profundamente espiritual. O segundo grupo é o grupo daqueles que se interessam pelo Evangelho, mas não creem. Versículo 20 e versículo 21, Jesus explica: a semente que caiu em solo rochoso, lá do versículo 5 e 6, são os que ouvem o Evangelho, se interessam pelo Evangelho, mas não creem em Cristo. Perante o preço a ser pago, e a expressão bíblica é: chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, é aquele que diz: é pesado demais, é difícil demais, não vale a pena crer e seguir Jesus. É este grupo. Ouviu o Evangelho, a questão não é de compreensão, a questão é de preço. Não vale a pena, é difícil demais, complicado demais, não vale a pena seguir a Jesus. O terceiro grupo é o grupo daqueles que se interessam pelo Evangelho, mas se dispersam. Versículo 22, Jesus está explicando que a semente que caiu entre espinhos,
lá do versículo 7, são os que ouvem o Evangelho, se interessam pelo Evangelho, mas há aqui duas expressões emblemáticas, que são bem interessantes e curiosas. Mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra em seus corações. Alguém desse grupo é aquele que diz: há na vida coisas mais importantes do que Jesus. Eu tenho outros interesses. Jesus parece interessante para você, sua família, sua igreja, mas há na vida o cuidado deste mundo e a fascinação daquilo que atrai, a expressão aqui riquezas, daquilo que salta aos olhos. Eu tenho outros interesses que estão acima do interesse que eu tenho pelo Senhor Jesus. Se interessam, mas se dispersam. O quarto grupo, finalmente o último grupo, é o grupo daqueles que eles ouvem, eles compreendem, eles creem e eles seguem o Senhor Jesus. Versículo 23, a semente que caiu em boa terra, lá do versículo 8, são os que ouvem a palavra do reino, e diz o texto, e a compreendem. Eles creem em Jesus e seguem Jesus até o fim. E aqui um detalhe, ao longo do caminho eles vão frutificando. E aqui uma pegada de Cristo sobre o ensino, não apenas sobre a igreja, mas também sobre a missão. Eles vão frutificando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui são os crentes, aqui são os salvos. Todo que crê é salvo no Senhor Jesus. Não é isso que lemos na palavra? Todo que crê é salvo no Senhor Jesus. Mas os frutos são diferentes. Os frutos são de acordo com o propósito de Deus, com a medida de Deus, com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Meu irmão, o que Deus colocou em suas mãos é diferente daquilo que Deus colocou nas mãos de um outro irmão, de uma outra irmã. É bom nós termos em mente que na produção agrícola da Palestina, na época de Jesus, uma semente que produzia muito bem, de maneira assim, interessantíssima, a dar muito lucro para o semeador, ela produzia 7 vezes mais. Se uma semente, ela produzisse 10 vezes mais, isso seria impressionante, não acontecia. Ou seja, 1 quilo de semente, dando 10 quilos de alimento, quando o alimento fosse colhido. Isso era algo impressionante. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, é algo fantástico. Ele está dizendo que os frutos no reino de Deus não serão apenas impressionantes, eles serão extraordinários. 30 por 1, isso é extraordinário. 60 por 1, o plantador da época dizia 60 por 1, que semente é esta? Que terra é esta? Ele diz até a 100 por 1. Alguns aqui poderiam talvez pensar em uma má interpretação, na minha compreensão, que Jesus está falando sobre a competência e a eficácia dos trabalhadores. Não é este o assunto de Cristo, ao contrário. O que Jesus está dizendo é que há algo inumano, sobrenatural e extraordinário na maneira como a igreja verá os frutos quando ela se lança em missão na dependência de Cristo, o Rei. Há algo inumano, sobrenatural, extraordinário. E por isso, olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Esse texto nos ensina, nos lembra que sem Deus nada acontece. Nada. Nós podemos trabalhar, nos esforçar, podemos nos organizar, igrejas, organizações missionárias, a MTB, CBN, podemos juntar as melhores estratégias, os melhores treinamentos, as pessoas mais capazes. Sem Deus, nada acontece. Mas por outro lado, e este é o ensino da parábola, por outro lado, com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há família tão quebrada que Deus não possa restaurar. Não há filho tão perdido que Deus não possa resgatar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há povo tão distante que Deus não possa alcançar. Com Deus, qualquer coisa pode acontecer.
Porque os frutos do reino não é pela sua força, mas pela graça de Cristo, o poder do evangelho. Os frutos do reino, eles são extraordinários. A 30 por 1, 60 por 1, a 100 por 1. Eu creio que há 3 questões missiológicas que se destacam e podem ser observadas neste texto, e a partir desse texto eu gostaria de refletir com vocês também sobre elas. A primeira é uma verdade dura, mas é uma realidade do reino. A primeira consideração é que nós devemos pregar em meio ao caos. Neste campo, neste mundo, onde as sementes que são o evangelho estão sendo lançadas, observem aqui o contexto, a parábola, a história de Jesus. Há um maligno, vocês se lembram? Há um maligno em ação, as aves predadoras, na terra, há rocha, pedra misturada, e os espinhos estão em toda parte tentando sufocar aquelas sementes que germinam. Portanto, aqui, meus irmãos, minhas irmãs, esta figura, ela é negativa, conflitiva, é uma figura, um quadro desanimador. O que nós vemos aqui é que existe um esquema do mal para que as pessoas não compreendam e não creiam no Evangelho do Senhor Jesus. Este quadro aqui é um quadro terrível, é um quadro desanimador, é um quadro conflitivo, porque a figura aqui é uma figura de caos. Mas esta é uma das verdades missiológicas neste texto. É em meio ao caos que a igreja precisa lançar todas as sementes. Não espere a porta se abrir, um tapinha nas costas, um tapete vermelho, um aplauso aclamado para você fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos. Meu irmão, minha irmã, a síntese da fé cristã é esta: você é chamado por Deus, no poder do Espírito Santo, em Cristo Jesus, a ser tudo aquilo que Ele deseja que você seja, e a fazer tudo aquilo que Ele deseja que você faça, para a glória do eterno Deus. Portanto, não espere o dia mal passar, não espere aquele outro momento da vida em que estarei mais tranquilo, não espere aquela ferramenta que não partilharam comigo. Quando partilharem, que eu tiver os recursos e o meio e tudo certinho, eu farei. A igreja do Senhor Jesus, quer dizer, você e eu, nós, somos chamados a lançar todas as sementes em meio ao caos. É isso que nós vemos na parábola. O inimigo está lá, as aves, os espinhos, as rochas, e o semeador saiu a semear, porque ele crê em Deus. Porque depende de Deus, porque tanto o maligno, quanto as rochas, quanto os espinhos, quanto a boa terra, tudo está submisso ao reinado e ao poder do Senhor Jesus. Nada foge do seu reinado, nada foge do seu poder. Nós devemos, portanto, ter bastante cuidado com o padrão de pensamento que eu creio que tem se instalado ou tentado se instalar em nosso país, que percebe a igreja local apenas como um local de refúgio, onde as pessoas vão se refugiar do mundo, das marcas do mundo, dos efeitos do mundo. É certo que a igreja é refúgio, é certo que a igreja é cuidado, e a igreja é consolo. Mas, meus irmãos, é refúgio, cuidado e consolo, não para ficar, mas para sair, dizendo a todos que há apenas um rei na terra, é o Senhor Jesus. Aleluia. Eu estou fascinado com esta perspectiva bíblica e prática sobre a singularidade da nossa fé. E eu estou convencido que a igreja de Cristo é perseguida não pelo que faz, mas pelo que crê. E não por tudo que crê, mas pela singularidade da nossa fé. Se você chegar em um local no Brasil ou na Europa e falar que Jesus é o seu Senhor, se você falar isso para um ateu, possivelmente ele vai responder dizendo: bom para você, seja feliz. Não há nenhum confronto, não há nenhum resultado de opressão, de pressão, muito menos de perseguição.
A dificuldade está quando nós falamos, não que cremos em Jesus, mas que Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. É isso que constrange o mundo, que abala o inferno, que incomoda as pessoas e a sociedade. E eu estou entendendo que uma das armadilhas do diabo em nossa geração e em nosso país é constranger a igreja de Cristo brasileira o suficiente para ela diluir a mensagem do Evangelho. Você prega Jesus, mas não fala que Jesus é o único caminho, porque isso incomoda. Como em uma igreja na qual fui pregar há alguns anos, e um dos pastores me disse, se você puder, evite a expressão pecado no sermão, porque nós temos visitantes e podem se incomodar. Meus irmãos, nós precisamos entender o Evangelho e a singularidade do Evangelho é só Jesus. Não há outro nome, outro caminho, outra salvação, outra resposta, é só Jesus. Nós somos chamados a espalhar as sementes do reino no meio do caos. Rossana e eu temos trabalhado com um projeto missionário chamado Planters, que tem como objetivo colaborar com plantadores de igrejas nativos em países mais fechados para o Evangelho, alguns países na Ásia, Oriente Médio, Norte da África e Amazônia brasileira e colombiana. E meses atrás, em um desses países, não vou dar detalhes por questões de segurança, mas em um desses países houve uma mudança na lei, a lei federal, que prescrevia até então uma pena de 3 meses para quem partilhasse, 3 meses de prisão, para quem partilhasse a sua fé com uma outra pessoa, se fosse acusado e houvesse testemunhas, 3 meses de prisão. E essa lei federal saltou de 3 meses de prisão para prisão perpétua. E aí ela está sendo ainda aplicada, estado por estado, mas nós temos ali parceiros, plantadores de igrejas nativos daquele país, e há um líder, um dentre eles. E nós chamamos rapidamente aquele líder para uma chamada pelo Zoom, online, para conversarmos. E ali então perguntamos sobre essa lei, ele disse, realmente, a lei passou. Nos enviou a lei, na língua local, explicou a lei e as implicações. E nós ficamos com o coração pesado, pensando naqueles irmãos, naquela igreja, naquela missão. E nós perguntamos àquele pastor, o líder daquele grupo, perante essa nova realidade, perante este novo caos, o que seria aconselhado fazermos? Ele não pensou 2 segundos, ele respondeu, é hora de avançar. É hora de avançar. E a resposta dele, meus irmãos, foi uma resposta pessoal, foi uma resposta estratégica, mas foi uma resposta bíblica. Meu irmão, minha irmã, no meio do caos, é hora de avançar. Seja o caos social, cultural, político, econômico, seja o caos pessoal, que é o mais difícil. Pessoal, que mexe é com você, é com a sua saúde, é com a sua família, é de perto. É hora de avançar em nome do Senhor Jesus. A primeira consideração missiológica, portanto, é que devemos pregar, espalhar as sementes em meio ao caos. A segunda consideração é que devemos pregar buscando os frutos. Não me entendam mal, nós oramos pelos frutos. Nós trabalhamos sonhando com os frutos. Nós queremos os frutos. Nós nos alegramos com os frutos, porque glorificam a Cristo. Nós devemos pregar buscando os frutos, mas mesmo sem vê-los. Isso é pesado. Mesmo sem vê-los. O amém foi fraquíssimo agora. Mesmo sem vê-los. Você há de concordar comigo que é muito mais difícil trabalhar onde os frutos não são visíveis. Concordam comigo? Eu tenho uma tese, uma impressão pessoal, não é nada bíblico, obviamente, uma impressão pessoal. A minha impressão é esta, que Deus escolhe os obreiros mais maduros para trabalharem nos lugares mais infrutíferos. Porque trabalhar onde os frutos aparecem é mais fácil.
As pessoas vêm a Cristo, está alegre dia e noite, as igrejas nascem, a Bíblia é aceita, o Evangelho é espalhado, e nós vemos aquela multiplicação, e todos querem ajudar, porque quando os frutos são visíveis, o povo quer orar, o povo quer apoiar, o povo quer chegar junto. Porém, é muito difícil trabalhar e perseverar no trabalho onde não há frutos. Mas esta também, meu irmão, minha irmã, é a nossa missão. Todos nós gostaríamos de lançar a semente apenas na boa terra. Mas olhe para mim nesse momento, muitos aqui já estão ou irão trabalhar à beira do caminho, no meio dos espinhos, no terreno rochoso. Esta é parte da realidade do reino e da igreja em missão em um mundo em caos. Mas nós lançamos a semente querendo os frutos, mas mesmo sem vê-los, nós sabemos que lançar a semente glorifica Jesus. Lançar a semente glorifica Jesus. E o fato é este, que nós não sabemos quais sementes irão germinar, nós não sabemos, você não sabe. Você já teve a experiência, Rossana e eu temos tido várias vezes a experiência, a pessoa mais aberta para o Evangelho não vem a Cristo. 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, mais aberta para o Evangelho. Lá entre os Concombas, na aldeia de Coni, nós moramos, a família que nos recebeu no primeiro ano, moramos com essa família, o cara mais aberto, que mais apoiou, ele só veio a Cristo agora há poucos anos atrás. E a pessoa que mais se opõe, a pessoa mais improvável, é ali que às vezes o Evangelho, que é o poder de Deus, se manifesta. A verdade é esta: nós não sabemos qual semente irá germinar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, espalhe todas as suas sementes em todo lugar, porque mesmo sem ver os frutos, Jesus é glorificado. Jesus é glorificado pela fidelidade da sua igreja. E eu gostaria nesse momento de fazer uma aplicação bem pessoal. Eu estou convencido que, como movimento missionário brasileiro, nós precisamos renovar o nosso contentamento em Cristo. Contentamento em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele disse: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Meu irmão, minha irmã, eu estou convencido que nós precisamos resgatar este contentamento em Cristo na missão, aqui no Brasil, em nosso país e a partir do Brasil. Aprendi a viver contente em toda, pode falar comigo, toda e qualquer situação. É só pela graça de Deus, mas essa precisa ser a nossa oração. Portanto, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, independente de onde você está e quais são as suas aflições, pare de reclamar. Pare de reclamar. Se Deus o colocou na terra mais árida, no sol mais cauticante, no lugar mais difícil, pare de reclamar. Deus o fez para que você possa florescer. Se Deus o colocou naquela família complicada, e aqui abro um parênteses, alguém diria: Ronaldo, é porque você não conhece a minha família. Aquela família complicada e que todo assunto vira uma confusão. Conhecem famílias assim? Se Deus o colocou nesta família, pare de reclamar. Deus o fez para que você possa florescer. Meu irmão, minha irmã, se Deus o colocou naquela equipe missionária desafiadora, você sonhava em fazer parte de uma equipe missionária diferente, mas chegou em equipe missionária, eu gosto de usar esse termo, não é? Desafiadora. Pare de reclamar. Foi Deus quem colocou você ali. Nós poderíamos colocar mais ou menos dessa forma: se você trabalha com pessoas difíceis, tenha paciência. Se você trabalha com pessoas muito difíceis, tenha longanimidade. Se você trabalha com pessoas extremamente difíceis, tenha amor. Não há como fugir
Deus o colocou onde você está, para você florescer. Portanto, paremos de reclamar. É no meio do caos que seremos fiéis, porque Ele é fiel. Ele é fiel. A terceira consideração missiológica é que devemos frutificar com alegria, e aqui um critério, e o critério é na medida, e se você estiver anotando, anote por favor essa palavra, na medida que Ele nos der, porque o texto aqui nos fala sobre medida, e nós precisamos considerar a medida na missão. Uns frutificarão a 30 vezes mais, louvado seja Deus, porque 7 vezes mais já é impressionante, 10 vezes mais nem acontece, 30 vezes mais é extraordinário, é inumano, é sobrenatural, é pela graça de Cristo. Uns irão frutificar 30 vezes mais, outros irão frutificar 60 vezes mais. Quantos frutos? Outros irão frutificar 100 vezes mais. Porém, o fundamento aqui é este: não haveria fruto algum, nenhum, em minha vida e em sua vida, se não fosse a insuperável graça de Cristo. E isso deve dar a mim, a você, nossa família, nossa igreja, nossa organização missionária, o movimento missionário brasileiro, corações humildes. A igreja brasileira, ela cresce, bem como o movimento missionário brasileiro. Há, porém, alguns perigos, que são perigos, eu diria, eclesiásticos, missiológicos e também missionários, que podem ser aqui considerados nesta parábola. Eu quero citar 3 rapidamente. O primeiro, ele é conceitual, o segundo é estratégico e o terceiro relacional. E o primeiro, que é conceitual, eu creio que é a polarização missiológica. Polarizar é agarrar-se a um extremo. Polarizar é você dizer: o resto não presta, o resto não funciona, somente o que eu faço. Essa é a única forma de fazer missões, essa é a única estratégia que devemos usar, este é o único curso que deve rodar por aí. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus, a MTB tem sido usada pelo Senhor para evitar a polarização e fomentar a unidade em Cristo. E aqui está o segredo da unidade no reino de Deus. A unidade é em Cristo e uma unidade submissa à palavra de Cristo. Enquanto, como movimento missionário brasileiro, estivermos submissos a Cristo e à palavra de Cristo, nós teremos unidade. Talvez não haja em nosso meio essa polarização. Eu não tenho visto, mas há ao nosso redor, certamente. A sociedade brasileira, ela está cada vez mais extremada, cada vez mais polarizada. Portanto, este é um perigo conceitual, a polarização missiológica. O segundo perigo, ele é um perigo estratégico, eu diria que é a fragmentação estratégica. Graças a Deus, nós somos diversos e temos diversas estratégias e fazemos as coisas de diversas maneiras. É assim que Deus quer e é assim que Deus faz. Mas a figura geral, ela é avassaladora. O desafio missionário. No Brasil, nós temos os segmentos menos evangelizados. Nós temos os surdos, nós temos os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os quilombolas, os migrantes, os sertanejos e vários grupos sociais menos evangelizados em nosso país. Em todo o mundo, 7 mil povos onde há 2% ou menos de cristãos evangélicos, entre eles os não alcançados. Dentre eles, 5 mil povos considerados Frontier People Groups, aqueles povos de fronteira com 0,1% de evangélicos ou menos. Dentre eles, 3 mil povos considerados não engajados, não há um único cristão conhecido entre eles. Rossana e eu estivemos, não muito tempo atrás, em uma região na Ásia, em que um amigo que conhece bem a região nos mandou uma mensagem dizendo: Ronaldo, essa região mais à frente, ali centenas de vilarejos com milhões de pessoas, não há um único cristão conhecido entre eles. Um único. Mais de 1000 línguas que não têm um versículo bíblico traduzido em seus idiomas, e na diáspora global, quase 300 milhões de imigrantes internacionais, em uma perspectiva mais macro, 3 bilhões e meio de pessoas que não têm acesso direto, facilitado ao Evangelho do Senhor Jesus.
E perante tudo isso, nós precisamos fazer as coisas da maneira mais diversificada possível, mas sem fragmentação. Porque não importa o que você faça, ao fim do dia, há uma coisa que você precisa fazer: faça discípulos do Senhor Jesus. Independente qual é a tônica do seu ministério, a estratégia, a chegada, a pegada, a porta aberta, a competência, a expertise, independente de qualquer outra coisa, não se esqueça disto: faça discípulos do Senhor Jesus. E o terceiro perigo, mais relacional, é o perigo da competição pessoal. O movimento missionário brasileiro, desde que eu o conheço, ele é pautado pela graça de Deus, pela fidelidade bíblica e relacionamentos amorosos. É assim que eu conheci com a Rossana esse movimento há mais de 30 anos, é assim que nós o vemos hoje. Graças a Deus, fidelidade bíblica e relacionamentos amorosos. Porém, nós precisamos perceber, e olhe para mim nesse momento e reflita comigo, que à medida que nós crescemos, nós começamos também a experimentar perigos novos. Crescimento é bom, celebração, mas há novos perigos. Perigos como a competição, a vaidade e a comparação. Meu irmão, minha irmã, não pode haver lugar entre nós para competição e comparação, porque se não fosse a graça de Cristo, nós seríamos todos pó, nada aconteceria. É somente a graça de Cristo. E eu queria dar uma palavra para aqueles que frutificam a 60 é muito, e a 100 por um, louvado seja Deus. Mas vocês não são melhores nem maiores do que aqueles que frutificam a 30. Porque tanto quem frutifica a 100, quem frutifica a 1, o faz tão somente pelo poder do Evangelho e a graça de Cristo. Nada mais, nada mais. Portanto, meu irmão, minha irmã, voltando aos elementos iniciais, as marcas do Evangelho que ajudam a igreja a cumprir a missão: olhos em Cristo, força no trabalho, paz no coração. Pode repetir comigo? Olhos em Cristo. Olhos em Cristo. Força no trabalho. Paz no coração. Descansados no Senhor. Ele é o Senhor de toda glória, o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso ministério, descansados no Senhor. Eu gostaria de concluir trazendo à sua mente, em poucos minutos, um pouco da história de um homem de Deus chamado John Welsh. Eu amo a sua biografia. John Welsh, ele nasceu em 1570 e ele foi o genro do reformador escocês, o John Knox. Em sua infância, o John Welsh, ele foi um garoto rebelde. Ele se associou a um grupo de adolescentes problemáticos e começaram a roubar, a assaltar pessoas do interior do país. Mas ele sempre se lembrava do ensino do seu pai e da sua mãe quanto a Cristo. E ele dizia que ele fazia o mal arrependido do seu mal. Um dia, não aguentando mais, no meio da madrugada, correu em direção aos seus pais, caiu de joelhos e disse: eu preciso de perdão. Seus pais o abraçaram ali e ali ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. John Welsh era um adolescente à frente do seu tempo, inteligentíssimo. Ele foi enviado logo para Edimburgo para estudar teologia. Chegando ali, em poucos meses, ele já lia com certa fluência grego e latim. Aos 18 anos, ele terminou o seu mestrado em missiologia. E ali então, agora recém-formado, foi enviado para uma cidadezinha, aquele jovem brilhante, acima e à frente do seu tempo, alta competência, ele vai abençoar aquela cidade. Chegou numa cidadezinha chamada Selkirk. E ali em Selkirk, ele tinha uma igreja com o pastor da igreja, ele começou a pregar a palavra, ensinar a palavra, nada acontecia. Ele começou a evangelizar, ninguém se convertia. Ele começou a ensinar a igreja não queria saber dele. Permaneceu ali apenas 2 anos. Em seu diário, ele escreveu: o tempo mais frustrante da minha vida, 2 anos perdidos em Selkirk. E ali Deus usou, ele foi designado para pastorear uma outra cidade também na Escócia, a cidade de Ayr.
E ali naquela igreja, sim, as coisas aconteceram. E havia ali presbíteros que oravam com ele. E ele dizia: imponha as mãos sobre mim, porque eu preciso orar e chorar por aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus e pregar com poder. O Evangelho se espalhou. Ele se tornou um pregador itinerante e começou agora a sair para o interior da Escócia e pregar o Evangelho, mesmo sem a permissão do rei James VI. E o rei James VI, sabendo sobre isto, mandou chamá-lo e mandou prendê-lo. Ele foi preso em 1605. E John Welsh passou de prisão a prisão, passando muitas vezes fome, sede e frio, e a sua saúde se quebrou. Finalmente, quando viam que ele iria morrer, ele foi banido para a França. E ali conseguiram alugar uma casinha onde ele ficou durante alguns meses. E eles falaram: você fica aqui quietinho para você se recuperar. Ele logo começou a aprender o francês. Em 3 meses e meio, ele já estava pregando o Evangelho no interior da França, em todo lugar. E ali o rei Luís XIII se incomodou. Ele tinha esse dom de incomodar os reis. Se incomodou e disse: quem é este escocês pregando sem a minha autorização? Que seja trazido à minha presença. Enviou um emissário. Esse emissário chegou. O John Welsh pregando embaixo de uma árvore, as pessoas ouvindo, os soldados com o emissário. O emissário chegou e os soldados disseram: vamos pegá-lo. O emissário disse: não, eu estou muito interessado em saber o que ele vai falar depois. E sentou-se ali e ouviu 2 horas de sermão, porque ele só pregava 2 horas quando estava doente, geralmente era mais. 2 horas de sermão. Depois levou este John Welsh na presença do rei, o Luís XIII, e o rei o inquiriu dizendo: você não sabe que é proibido pregar a fé cristã sem a autorização do rei? John Welsh respondeu: meu rei, eu sei, mas se o senhor soubesse o que eu prego, o senhor chamaria toda a França para me ouvir. E o rei disse: você talvez será o meu pastor. E foi liberado para ele pregar o Evangelho, mas seu sonho era voltar à Escócia. E a sua esposa, Elizabeth Knox, filha de John Knox, estava na Escócia. E conseguiu uma audiência com o rei, o James VI, dizendo: meu rei, permita que meu esposo, que está doente, volte à Escócia. E o rei disse: eu permitirei, desde que ele não pregue em lugares proibidos. A Elizabeth Knox respondeu assim, eu leio: prefiro que ele seja decapitado do que se submeter a não pregar o Evangelho. Ele não conseguiu permissão para voltar à Escócia, foi para Londres, pregou o Evangelho e faleceu em 2 de abril de 1622, aos 52 anos, 2 horas depois de terminar seu último sermão. Antes de falecer, John Welsh, preste atenção neste ponto. Antes de falecer, John Welsh, ele escreveu sobre o tempo mais infrutífero da minha vida, relembrando os seus 2 primeiros anos de ministério lá em Selkirk. Faleceu. Seu biógrafo, depois da sua morte, começou a percorrer todos os lugares onde John Welsh ele passou, e começou com Selkirk. E ali achou um senhor idoso chamado Elward, que era um senhor que morava perto dele durante o tempo que ele passou aqueles 2 anos na cidade. E o seu biógrafo perguntou a esse senhor Elward: você conheceu John Welsh? Ele disse: conheci muito bem, eu era o seu vizinho. E o que você e todos achavam de John Welsh? E aquele senhor não pensou 2 vezes e respondeu: ele era alguém muito parecido com o Senhor Jesus. Muito parecido com o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, às vezes, os frutos mais importantes da nossa vida e do nosso ministério são aqueles que nós não conseguimos enxergar. Vamos orar? Fique de pé comigo. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a nós sermos e permanecermos fiéis. Que o Senhor nos ajude a nós semearmos em todo lugar, a todo tempo, mesmo no meio do caos, de acordo com a oportunidade e dom que o Senhor concede a cada um. Que não haja entre nós comparação, nem competição, muito menos vaidade, porque se não fosse a graça do Senhor, seríamos pó. Mas pela graça do Senhor somos teu povo, teu povo. Ajuda o movimento missionário brasileiro a permanecer com a unidade em Cristo, submissão à palavra
e ousadia na pregação do Evangelho, dizendo a todo mundo que é só Jesus. É só Jesus. Essa é a nossa oração, em nome do Cordeiro Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus os abençoe.